agora mais um Não Pira, hein? Respira, respira fundo, respira leve, porque vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. O seu programa de saúde mental semanal aqui pela sua Jovem Pan News Fortaleza. Meu entrevistado de hoje é o sociólogo, professor da UFC, César Barreira, que praticamente fundou o laboratório de estudo da violência da faculdade, da universidade. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, professor? Muito obrigado, Dani, pelo convite. Professor, essa semana a gente flagrou aí 2 casos bem parecidos da violência entre policiais e o que trouxe aí alguns estudos que os policiais eles estão se matando entre eles muito mais do que o bandido matando o policial. Tem algum motivo, além das questões psicológicas, que a gente sabe que a profissão é uma profissão complicada, as corporações nem sempre estão muito atentas a essa questão da saúde mental do policial, mas o que se dá essa violência, principalmente aqui no Ceará, né, de um policial que foi e matou 4 outros colegas dentro da própria delegacia? Tem algo que possa explicar essa situação? Tem, eu acho que é mais um dado, um aspecto que as autoridades, né, o próprio governo, vai ter que enfrentar isto, né? E é interessante, esse enfrentamento é um pouco no sentido de conhecer por que ocorre isto. E para nós, estudiosos, né, da violência, da segurança pública, fica muito claro, né, alguns pontos que nós poderíamos destacar. Para mim, primeiro é a questão da formação. Né? Eu continuo achando que a formação do policial no Brasil, né, e até em outros países mesmo, é muito ainda frágil. Né? Por exemplo, aqui no Ceará eu tive a oportunidade, eu fui o diretor da Academia Estadual de Segurança, né? Fui o primeiro diretor no sentido da montagem da academia. E eu achava realmente muito frágil, né? Essa formação que deveria ser uma formação técnica, bastante qualificada, né? no sentido técnico, né? Principalmente a questão do tiro, né? Que eu acho a coisa mais importante, né? Para o policial poder ir à rua, né? Ele saber quando é que ele deve atirar, quando é que ele não deve atirar. Então, para mim, a questão da formação tem que haver uma formação bem melhor. E esses atos desses policiais, o caso de Camusim, né, que foi um dos casos assim, mais recentes, né, decorre muito disso. De certa forma, é um despreparo da pessoa. É um despreparo técnico e é um despreparo psicológico. Então, essa discussão sobre um acompanhamento psicológico tem que haver. Né? Nós sabemos que essa profissão de policial é uma profissão muito estressante, né? Eles estão sempre no limite, né? do trabalho, você conviver sempre com violência, isso lhe leva a você ficar mais frágil, com problema psicológico sério. Lá na academia nós nos deparamos com situações muito de fragilidade deles mesmos, né? de problemas psicológicos. Né? A questão também, um outro dado para explicar isso tudo, Patrícia, é a questão de que nós estamos trabalhando com homens armados. Né? Eles têm a arma de fogo, então eles usam dessa arma de fogo de uma forma que não é correta, né? Mas nós, na época, e nós temos vários casos aqui, nós temos situações, Patrícia, que é a questão, por exemplo, do suicídio, que é uma taxa alta, elevada de suicídio no interior dos policiais, e a questão, por exemplo, de como ocorrem situações situações no interior da casa, né? Então, você vê, por exemplo, filhos dos policiais brincando com a arma do pai, então atiram no outro, matam a criança ou ferem uma criança. Outra questão, por exemplo, do uso da arma de fogo do policial para matar a sua esposa. Nós encontramos, então, a banalização realmente, uma banalização, né, dessa situação. Então, eu acho que isso, né, que é o fato de ser uma profissão estressante, o fato deles trabalharem com o público e o fato deles andarem armados, né, são situações que, de certa forma, requer um controle muito maior dessa profissão. Né? Então, o senhor acredita que essa falta de preparo também dos superiores, de tentar identificar aquele policial que não está legal, também tem contribuído, colaborado com esse aumento? Tem. Eu acho que, nesse sentido, que requer realmente um acompanhamento do policial. Quando eu era da academia, inclusive eu estava preparando um projeto
que era fazer com que, no mínimo, né, é claro que a gente sempre trabalhava com uma coisa um pouco viável. Então, era o fato de todo policial ele ter que passar, no mínimo, 1 ano de retorno à Academia Estadual de Segurança Pública. E nesse dia, era um dia para a gente poder trocar ideias com ele, a gente poderia fazer uma roda de conversa, onde a gente poderia trabalhar, cada um poderia falar das suas experiências, porque é uma outra situação que eu acho muito preocupante. O policial, ele é, de certa forma, muito preparado para não falar, não dizer o que pensa, né? Claro. Para mim, a academia tinha que ser o máximo de humanização. Eles tinham que saber, eu que convivi com outras academias no mundo, né? Conheci academia na França, em Portugal, sei lá mais, Espanha, Colômbia, por aí. E então eu encontrei academias muito humanas, né? Eu estava formando pessoas. Ah, daqui não. Então, para mim, a culpa desse fato são essas formações. Essas formações nós estamos formando, em vez de ser soldados, né, que vão trabalhar com uma polícia comunitária, com uma polícia cidadã, né, essa fala eu gosto muito, né, que nós temos que ter uma polícia cidadã, uma polícia que respeita o outro, né? Então nós vamos ter esses casos. Se eles são acostumados a fazer isso com os outros, eles vão fazer com os próprios colegas dele, né? Então essa situação é muito importante para que a gente possa começa enfrentar. Lá na formação. Na formação. Para mim é formação humanista, formação até técnica, né? E que a gente leve a essa situação. Alguns países já estão trabalhando que é com a questão da violência, que ela é de acordo com o grau de violência necessária. Então, por exemplo, como se você tivesse um pêndulo, né? E nesse pêndulo você tem um momento onde você pode usar da violência e no outro, não, o primeiro momento você usa o máximo de diálogo. E na outra ponta do pêndulo é aí que você pode usar a violência. Aqui não, nós já usamos no primeiro momento, vai direto para a violência, tá entendendo? Então, eu fiquei muito preocupado com esse caso que houve, nesses casos, né, que ocorreram, né? Porque para mim fica muito clara essa ideia da formação. Para mim era ter contato com a universidade, a gente ter muitas palestras. Na época que eu fui lá, a gente trouxe gente de vários cantos do mundo. Vieram para cá para expor, fazer exposição sobre relações humanas, né? Então tem várias possibilidades, que é o diálogo. Novamente eu falando dessa autora que eu gosto, né, que é a Hannah Arendt, ela diz que violência é uma ausência da fala, é uma ausência do diálogo, né? A ausência da possibilidade de persuasão, né? Esse fato do policial matar seus colegas não é um fato isolado. É um fato que decorre dessa formação dele, que é uma formação deturpada, tá? Eu fico muito preocupado, eu visitei uma academia que até no Rio de Janeiro, que na época eu gostei muito, que é a Academia Dom João VI, Dom João VI. E é interessante que nessa academia, no momento que eu fui lá, eles estavam discutindo um livro, eu acho que era até do Darcy Ribeiro, né, que é um antropólogo. Tá entendendo? Então, eu acho que é isso que a gente poderia fazer muito, né? Nesses momentos, assim, por exemplo, de formação, provavelmente essas situações de violência contra seus companheiros não ocorreriam. Poderia ser evitado. Professor, eu adorei bater esse papo com o senhor, sempre uma aula realmente, né? Além de sociólogo, é professor, a gente se envolve, é um tema realmente envolvente, eu sou muito curiosa também para poder entender, eu leio sobre o assunto também, então eu queria agradecer demais a tua simpatia, a tua... estar aqui, né? Acabou de voltar do exterior e no dia seguinte aqui no programa. Muito obrigada, viu, professor? Muito obrigado, e nós nos colocamos sempre à disposição, tá? Para mim, a gente tem falado muito mais recentemente que a gente precisa de uma sociologia pública, né? Eu sou muito adepto da sociologia pública, onde a gente possa colaborar. Os jornalistas sabem disso, tá? Eu dou entrevista para os jornalistas, qualquer caso me chamam, né? Para isso, quando eu posso, né? Eu me coloco à disposição. E eu tenho certeza que quem ouviu a gente se identificou também. Muito obrigada, viu, professor? Obrigado também. O Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. E se tiver algum assunto aí sobre saúde mental, manda aqui pra gente que a gente coloca aqui na nossa roda de conversa, tá certo? Um beijo pra todo mundo, um bom final de semana, até sexta-feira que vem. Tchau!
Não pira. Respira. 4 horas e